Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, e celebramos a festa de São Lucas Evangelista e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. São Lucas nasceu em uma família pagã, converteu-se ao cristianismo, tornou-se médico e é considerado o padroeiro dos médicos. Foi companheiro do apóstolo São Paulo, é autor de um dos 4 evangelhos e do livro dos Atos dos Apóstolos. Tinha habilidade artística para pintar. São Lucas é simbolizado na arte cristã como um bezerro, destacando sua apresentação de Jesus como sacerdote, e por ser este o animal que era a grande vítima oferecida no Antigo Testamento pelos levitas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho que meditamos nesse dia, São Lucas relata a convocação dos 72 discípulos. O número 72 simboliza a totalidade ou a universalidade da missão. Esse é o desejo de Deus. Na primeira carta a Timóteo, São Paulo vai dizer, no capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor enviou os discípulos 2 a 2, para que se ajudassem mutuamente e dessem testemunho de amor fraterno. E, além disso, para que eles tivessem consciência de que a missão não é individualista. É sempre importante perceber que os irmãos se completam no exercício do apostolado. É como o corpo e seus membros. Você e eu não fomos criados para vivermos sozinhos. É no seio da comunidade que temos a oportunidade de colocar em prática, a serviço dos irmãos, os dons e carismas que Deus nos confere por meio do Espírito Santo. Por outro lado, há que se considerar que a responsabilidade é muito grande. Afinal, aqueles que são enviados como embaixadores de Cristo. Estes devem dar testemunho de Cristo. Jesus vai dizer que os envia onde ele próprio devia ir. Ou seja, os discípulos não vão anunciar a si mesmos, e sim testemunhar Jesus onde quer que forem. Assim também, nós, no batismo, tornamo-nos discípulos do Mestre Jesus. E cabe a cada um de nós sermos fiéis à missão a qual ele nos confia. Talvez enquanto você ouve essa meditação, esteja se perguntando: qual é a minha missão? Ora, se ainda não sabe, é porque não se vê como discípulo. E se não se vê como discípulo, é porque não tem Jesus como mestre. Mas, para te ajudar a entender a sua missão, é só pensar: quais são as responsabilidades da sua vida? Essa é a sua missão.
como pai, como esposo, como profissional, empregador, empregado, como sacerdote, como cidadão e etc. Exercendo nossas obrigações de forma reta e evangélica, você e eu estaremos exercendo o nosso discipulado e o nosso apostolado no meio do mundo. Nosso Senhor diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porém, não por falta de material humano, não por falta de pessoas no mundo, mas sim por falta de compromisso com a missão, que possamos pedir ao Senhor que envie mais operários para a colheita. São muitos aqueles que ainda não conhecem Jesus e por isso não o têm como seu Senhor e, por sua vez, não se colocam ao seu serviço. A tarefa não é fácil. Somos enviados como ovelhas no meio de lobos, mas devemos confiar na providência de Deus, pois aquele que nos envia também dá a cada um de nós a condição para exercer a missão. Jesus diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Com isso, entendemos que devemos confiar plenamente nele. Ele nos dará palavras acertadas e nos ensinará a conduta que devemos tomar e na hora certa. Cabe a nós imitar o Mestre. Diante das dificuldades da vida, devemos perguntar a Jesus: Senhor, o que faria no meu lugar diante dessa situação? Os discípulos são portadores da paz e não da imposição do Evangelho. A verdadeira conversão se dá no sim verdadeiro e livre e espontâneo a Jesus. E não por barganha, o desejo de troca, o que eu vou ganhar em troca, ou ainda por medo. Por isso, os discípulos foram orientados a dizer: a paz esteja nessa casa. A paz verdadeira, a paz de Cristo Jesus. Ainda que os discípulos curassem os enfermos e expulsassem os demônios, a prioridade da missão é o anúncio do reino de Deus. O anúncio da proposta de Deus para eles. Uma proposta de conversão, mudança de vida e o desejo de colocar-se a serviço do reino de Deus. Que possamos hoje renovar o nosso sim diante do compromisso que recebemos de Deus, confiar na sua providência e exercer no mundo a missão que nos é confiada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.